She's like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful. And I tell her. Bom, eu conheci o César há uns 4 anos e meio atrás, mais ou menos, por meio de uns amigos, de uma amiga, na verdade. A gente já era amiga, já tinha bastante tempo, a gente sempre saía junto e ela sempre comentava de um pessoal que ela saía. E aí, por fim, uma noite a gente saiu com esse pessoal, deu certo, a gente sempre combinava, não dava certo e a gente acabou saindo. E nesse dia o César não tava. Só tava o irmão dele, a irmã, o cunhado, enfim. E aí, por fim, depois disso, não sei se alguém comentou de alguém, e aí, por fim, ele acabou me adicionando no Facebook, a gente foi conversando por mensagem. A gente conversou por um bom tempo, mas eu era um pouco nova, tinha 16 anos, e aí nunca passou disso. E aí, por fim, um dia, quando eu e minha amiga ia sair, né, essa mesma amiga, a gente pensou em chamar o pessoal de lá, porque nunca dava certo. Acabou que nesse dia a gente tinha combinado com uns 3, e aí a gente chegou no shopping e tava só o César. E comemos, a gente conversou bastante, se conheceu um pouco mais, nós 3, tiramos fotos. E aí, desde esse dia então, a gente não parou mais de se falar. Um foi conhecer o salão do outro, amigos, família. More than just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see your face. Eu lembro que parece que realmente a gente tinha que se conhecer, porque quando a minha amiga, como eu disse, há 4 anos e meio atrás, me mostrou a foto de todos eles, os meninos, assim, mostrou a foto pra mim, eu só olhava pro César, eu achei ele o mais bonito, mas até então eu era nova, ele era mais velho, 5, 6 anos mais velho, e eu falava, não vai acontecer nada demais. E sempre brincava com as minhas amigas, um dia eu vou arrumar um César, um dia eu vou conseguir um César pra mim. Depois eu fiquei sabendo que ele também sempre, todo esse tempo, olhava as fotos, também me mostrava para os amigos dele. A gente sempre teve, assim, vontade, muita vontade um de conhecer o outro. E aí, graças a Deus, deu certo. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing. Just the way you are, yeah. Então, conheci a Maíra há uns 4 anos e meio. Quando conheci, foi por intermédio de uns amigos em comum. Teve uma certa vez que saiu meus amigos, minha irmã, meu cunhado, meu irmão, foram numa lanchonete com os amigos dela. Nesse tempo, a gente nunca tinha se visto, não sabia quem nem que era ela. Aí chegaram em casa, falaram sobre ela pra mim, falaram como ela era bonita, como ela era gente boa. Aí eu fiquei interessado em saber era ela. Aí enfim, adicionei ela no Face e a gente começou a conversar só por intermédio do Face. Isso passou quase 2 anos, só conversando e tentando marcar de sair, mas a gente nunca dava certo. E nesse meio tempo, ela se batizou, ela não era batizada, quando a gente começou a conversar. Eu fui morar pra Minas Gerais. E a gente eu falei, acho que nunca mais a gente vai se falar, nunca vai se ver. E nesse meio tempo eu sempre olhava as fotos dela no Face e falei, caramba, eu poderia ter conhecido essa irmã e nunca deu certo. E ficamos nessa. Até que certa vez, quando eu voltei de Minas, eu falei, eu comecei a vida nova, né? Meus amigos também já tava tudo com relacionamento. Eu tava meio que sozinho nessa época. Aí eu cheguei, passou alguns 2 meses que eu tava em São Paulo. Aí veio uma mensagem dela, querendo sair, conhecer o pessoal, e me chamou. Eu falei, caramba, que legal.
vamos tentar sim. E bom que deu certo. Nesse tempo, nesse dia, a gente se conheceu pessoalmente e foi tudo que eu esperava, tudo que eu queria foi o que aconteceu. Aquela menina bonita, aquela menina simpática, era tudo que eu tava procurando. Tempo assim que a gente conheceu, a gente começou a conversar direto pelo WhatsApp, por mensagem de celular, começamos a conversar direto. Aí enfim, foi no meado de fevereiro que eu pedi ela em namoro, queria ter um lançamento sério com ela e ela gostou da ideia e aceitou. Aí nós começamos a namorar, aí passou um ano e meio, eu pedi ela em casamento, fiz uma festa surpresa pra ela de noivado. E aí eu escolhi novembro, acho que, se eu não me engano, dia 15 de novembro. E aí, quando a gente chegou em casa nesse dia, ele falou: e aí, amor, conta pra sua mãe e pro seu pai a novidade, quando que a gente vai noivar e tal. Eu, ai mãe, a gente marcou, a gente vai noivar tal dia, tal mês. E aí, quando foi uma semana depois, poucos dias depois, ele começou a ficar estranho, os dias foi passando e ele estranho, cheio de segredo, cheio de mistério, minha família também completamente estranha, minha mãe não deixava eu tocar no celular dela. E eu, gente, que povo doido, mas em nenhum momento passou nada pela minha cabeça. E aí um dia ele ia ficar comigo num sábado e aí por fim ele não estava fazendo questão de ir pra nada. E falou que não ia mais ficar comigo, que ia pescar com os primos dele. E ainda disse que ia trazer um peixe pra mim, que eu quero com peixe. E eu, gente, meu pai e minha mãe não tá lá em cima, não tem ninguém, tá tudo escuro. E ela me botou pra subir na frente. Aí eu, tem alguma coisa aí. Aí eu fui subindo e aí de repente quando eu termino de subir os degraus assim, tá tudo escuro, tem umas 80 pessoas, todo mundo começa a gritar e eu não entendi nada. E aí por fim me botaram pra sentar numa cadeira, eu assisti uns vídeos lindos, declaração, e aí por fim quando acenderam as luzes aparece o César ajoelhado na minha frente me pedindo em casamento. E eu lembro que nessa noite eu nem conseguia dormir, toda hora que eu dormia eu achava que tudo aquilo tinha sido um sonho, eu ia lá olhar os presentes pra ver se era verdade. E foi muito legal, foi muito especial. E aí desde então, 1 ano e 3 meses se passaram, né? Agora estamos aí, né? Preparativo, estamos prestes a se casar, faltando 5 dias. Estamos aí. E é isso aí. E agora estamos aí, prestes ao casamento, na correria, fazendo os preparativos. É uma correria assim, muitas vezes estressante, mas é gostoso. Eu acredito que como o pessoal diz, no final a gente vai sentir falta de tudo isso. E aí agora estamos só esperando o grande dia, que eu espero de coração que dê certo. Tem muitas qualidades. As que eu mais gosto é que ele é a pessoa mais amorosa, mais carinhosa que eu já conheci. Eu sempre falo que o jeito dele assim, é bem parecido com o da minha mãe, de cuidar, e ele leva muito a sério as coisas. E apesar de ser muito brincalhão, que é uma das qualidades também que eu gosto muito na hora de levar as coisas a sério, ele leva. Então, as qualidades da Maíra que eu mais gosto, a seriedade dela, ela é muito sincera no que ela fala. Ela não tem esse de não querer falar, isso é muito bom. E um fato assim que eu acho muito legal nela é que ela é risonha, uma menina alegre. Eu posso falar qualquer palhaçada, qualquer coisa que ela tá rindo, sempre levando as coisas da brincadeira, e isso ajuda muito no nosso relacionamento. E o outro fato dela, a humildade dela, eu acho que o fato dela ser uma pessoa humilde, sempre olhando as pessoas tudo igual, não importa quem seja, isso também ajuda muito. E as qualidades que pra mim ajuda muito no relacionamento é isso.
E que eu espero da Maíra no casamento, que ela me dá 3 filhos. E só isso, não, brincadeira. Então, eu espero, assim, da Maíra, que ela seja minha companheira. Uma companheira daquela ali que é ajudadora mesmo. É só isso que eu preciso. Que o resto a gente consegue junto. E sendo essa pessoa que sempre, quando eu precisar do meu refúgio, ela sendo meu refúgio, assim como você dela, a gente vai dar tudo certo. 5 dias.